Olá, seja bem-vindo ao canal e continuando a série de vídeos de dicas para o Enem 2018, eu vou começar este vídeo a falar um pouquinho com você sobre História de Israel. A minha ideia não é fazer aulas, porque assim, uma aula, uma videoaula, num formato de muito conteúdo, de um tempo extenso, você já tem na escola. E há outros vídeos aqui. A minha ideia é trazer pílulas, vídeos pequenos e curtos com algumas informações que você pode assistir descontraído de vez em quando e que são informações muito relevantes que podem te ajudar a se sair bem na prova do Enem. Ou seja, de repente você vai assistir um vídeo ali descontraído, 5 minutos, e pode ser exatamente essa a resposta daquela questão que vai ser aquele ponto fundamental que você precisava. Por isso, eu já te convido, se inscreva no canal, curta o vídeo para ajudar na produção e também dê o seu comentário, sugestões, perguntas de temas que você gostaria que fossem abordados. Compartilhe com seus colegas. Diga, olha, tem um canal que com vídeos pequenos de 5 minutos a gente aprende bastante coisa para a prova do Enem. Então, começando a falar de História de Israel, eu disse no vídeo sobre os temas de 2018, eu aposto na História de Israel porque o ano de 2018 ele está comemorando 70 anos da criação do Estado de Israel, porque ele foi criado após a Segunda Guerra Mundial pela ONU. Então, talvez caia alguma coisa sobre isso. Se não for específico sobre a história de Israel, pode ser que caia alguma coisa sobre o mundo dos conflitos árabe-israelenses, conflitos no Oriente Médio. Talvez pareça difícil, talvez quando você olha lá no livro você não entende, quando seu professor explica você não entende, e isso acontece porque é preciso ter alguns conceitos básicos. Bom, isso não sou eu que estou falando, um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu, que trabalhou um conceito chamado capital cultural. Isso é só uma curiosidade para você. Então, o que acontece? Se você não tem um capital cultural que você adquire desde a sua formação em casa, no ensino fundamental, você tem dificuldade de entender as aulas no ensino médio. Então, se você não está entendendo as aulas, não pense que você é burro, a culpa não é sua, é porque você não tem o capital cultural necessário. E a boa notícia é que isso pode ser solucionado. Assistir a esses vídeos é uma dessas formas. Ou seja, a minha preocupação é te dar bases de conceitos, bases para te ajudar a entender os temas mais complexos e também ajudar você a entender a sua aula lá na escola ou lá no seu cursinho. Ou seja, eu sei das deficiências da educação no nosso país e estou gravando esses vídeos tentando justamente diminuir essas deficiências. Quando eu digo, então, portanto, de História de Israel, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender alguns conceitos que são muito usados. Então vamos lá. Quando você pega um globo, ou seja, você pega o mapa do planeta Terra, você precisa saber que do lado direito é o leste, do lado esquerdo é o oeste, norte e sul, né? São os pontos cardeais. O lado leste, ele também é chamado de Oriente, e o lado oeste é chamado de Ocidente. Em qualquer lugar do mundo que você faz um corte de norte a sul, o seu lado direito sempre vai ser o Oriente e o seu lado esquerdo sempre vai ser o Ocidente. Só que como nós estudamos a partir de uma estrutura acadêmica europeia, o mundo é visto da Europa. Como assim? Quando a Europa, que está no centro do mapa, olha para o lado direito do mapa, ela enxerga o Oriente. Imediatamente ela vê o quê? O leste europeu. Ela vai ver o Oriente que está próximo. Quando ela olha lá para o Japão, ela vai ver o extremo Oriente, aquele que está mais distante. E você tem no meio, você vai ter o Oriente, você tem ali, numa determinada região, aquilo que está no meio, daí Oriente Médio. O Oriente Médio é formado por diversos povos que são chamados de povos semitas. Por quê?
Lá na Idade Média, as pessoas acreditavam, eles não tinham satélite para ver um mapa lá de cima, então eles acreditavam que a Terra tinha um formato de T, sendo a Ásia, a África e a Europa, com Jerusalém, a cidade santa, no centro do mundo. E eles acreditavam, vocês já verdade, né, que Deus disse, Noé, faça um pecado que eu vou formatar. Então dessa arca Noé fez uma arca e colocou os animais, todo mundo conhece essa história, né? Você conhece, colocou seus filhos, veio o dilúvio, morreu todo mundo, quem estava na arca se salvou. Quando Noé saiu da arca, ele teve 3 filhos. Ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E aí acreditava-se que cada um povoou uma região. E a Ásia teria sido povoada justamente pelos descendentes de Sem. Por isso que eles são chamados de povos semitas. Então surgiu uma figura chamada Abraão. E Abraão, ele é considerado o pai de uma nação. Ele vai ter descendentes. E esses descendentes vão acabar tendo nomes a partir do nome de um dos pais. Então Abraão teve Isaac, Jacó e Esaú, e assim sucessivamente. E Isaac, ele teve um determinado momento, ele foi chamado de Israel. Por isso que os seus descendentes passaram a ser chamados de israelitas. Okay? Esse pessoal, são histórias bíblicas, você conhece até pela TV Record. Esse pessoal foi conquistando várias regiões e se estabeleceu, né, conquistaram a região da Terra Prometida, e ali eles se dividiram em tribos. Essas tribos foram divididas tendo por base principalmente o nome dos filhos de Jacó, os nomes dos filhos, dos 12 filhos. Não são exatamente assim, mas basicamente é isso que você precisa saber. E o filho mais velho dele se chamava Judá, que foi o nome da maior tribo. É como se Israel tivesse sido dividido em 12 tribos, e essas tribos fossem como se fossem os nossos estados. Judá era o maior, o principal. Por isso que os habitantes de Judá ficaram chamados de judeus. E também teve um personagem na história chamado Éber. Então seus descendentes foram chamados de hebreus. Então, o que você precisa entender para a gente começar essa jornada de história de Israel é entender o que é o Oriente Médio. Nós estamos falando desse lugar geográfico, você precisa fixar isso no globo, que você tem hoje vários países. Entre esses países você tem o país de Israel. Israel é o país formado por aqueles habitantes que são citados lá na Bíblia, no Antigo Testamento, descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, José do Egito, Moisés. Então, quando você diz israelita, judeu, hebreu, apesar de ele ter suas peculiaridades, para o Enem não precisa de você se preocupar, você pode interpretar como sendo a mesma coisa, tá? Eu poderia dar uma aula sobre isso, especificando as diferenças, mas para o Enem você pode encarar israelita, judeu e hebreu como a mesma coisa, ou seja, aqueles habitantes do estado de Israel que são descendentes dos personagens da Bíblia do Antigo Testamento. Esse povo, o israelita, o judeu, o hebreu, ele faz parte desse conjunto maior de povos que se chama povos semitas, que são os povos que habitam o Oriente Médio.